Olá, sejam bem-vindos a mais um programa Conversando com Maíse. Minha vida é um rio de lágrimas, é o tema do programa de hoje. A nossa não é. Não é Leandro, Maíse. Uma lágrima no rio. É um textinho de uma música de Moacir Franco que ele fez em homenagem a Chico. Na barraca do Tijuco vi um velho soluçando. Gota a gota a sua mágoa o Tijuco ia levando. Tenho pena de quem chora muito mais de um ancião. Quando um velho molha os olhos, o seu pranto tem razão. Perguntei, meu velho, querido amigo, que te faz chorar assim? Com os olhos sobre o rio, disse sem olhar para mim. Meu amigo, eu amei tanto, eu plantei demais amor. É deserto de canto em canto, não nasceu nenhuma flor. Minha luta foi inútil, joguei a palavra fora. Gente que me enternecia, mente, rouba e mata agora. Fui ficando emocionado com esse velho de joelhos. Mesmo sem ser preparado, arrisquei o meu conselho. De joelho ao lado dele, eu falei sem pretensão. Não repare o meu conselho, é o que diz meu coração. Aqui mesmo em Uberaba, acredite se quiser, quem te pode consolar, amigo, é o Chico Xavier. Agradeço o seu conselho, mas de nada me valeu. Aumentou meu desespero. Chico Xavier sou eu. Lindo, né? Lindo demais. Uma música em homenagem ao Chico. Uhum. Muito bonito, muito profundo. Muito É lindo, verdade. né? Bem-vindos. Vamos discutir por que a vida de algumas pessoas é um rio de lágrimas. Às vezes nem a vida toda, né? Mas Mas períodos. tem fases que Uhum. é um rio de lágrimas. É verdade, é verdade. E falamos de Chico Xavier, ele dizia, já quase no final da vida, que graças a Deus ele nunca foi dormir sem ter chorado, pelo menos uma vez. Nunca me esqueci disso, porque com o trabalho da vida inteira dedicado aos outros, no entanto, ele tinha aquele momento em que ele chorava mesmo. Chorava da incompreensão que durante muitos anos ele enfrentou, não é? As pessoas trocavam de calçada para não cruzar com ele. Cuspiam no rosto dele. Eram coisas tremendas. E, 17 anos depois do desencarne dele, com certeza o tempo provou que a sua vida foi absolutamente santa. Porque, a essa altura, os detratores já teriam encontrado alguma história menos nobre para falar dele em quase 20 anos em que ele não está aí. Mas ninguém encontrou absolutamente nada. Porque foi uma vida de dedicação total. O que muitas vezes nós não fazemos, não é, Leandro? Às vezes os rios de lágrimas também estão relacionados com isso, não é? Com os nossos olhos, né? É. Às vezes esses nossos olhos só olham coisas difíceis, né? Só olham dificuldades, só barreiras, só impedimento. E aí a gente tem que, de vez em quando, parar para analisar. Eu gosto muito de parar para analisar. Será que todo mundo que passa pelo que eu estou passando está pensando a mesma coisa? Está se sentindo tão mal assim? Está se sentindo que tudo está ruim, tudo está errado, tudo está difícil? Ninguém venceu? E sempre vai ter uma resposta: não, meu filho. Vários venceram, vários estão felizes com o que você hoje reclama. Então não é o problema, são os meus olhos. Mais uma vez volta para mim. Eu acho que é muito do que o texto quer dizer também. Né? Porque quando ele fala que tem uma pessoa para ajudar, mas essa pessoa sou eu, como é que eu vou? Se a dificuldade está em mim, como é que eu vou me ajudar? Né? E aí é esse pedir ajuda, que eu acho que é o que Chico fazia quando ele chorava. Pedir ajuda para quem podia ajudar ele, ajuda para quem podia dar um abraço, um sorriso, um carinho. Porque a vida é disso, são essas trocas mesmo. Tem como, Maíse e Leandro, teria como a gente evitar pelo menos metade dos rios de lágrimas da vida da gente? Teria se nós tivéssemos discernimento e equilíbrio para dar importância ao que realmente tem importância. A não viver a ilusão que às vezes nos leva à desilusão e parece que nós arrastamos um cadáver durante anos. Há pessoas que choram por coisas que a vida pede esquecer e ela não esquece. Ela não perdoa, ela não tem compreensão nenhuma sobre aquilo. E as pessoas religiosas principalmente, porque conheço pessoas que não acreditam em Deus ou afirmam não acreditar, que têm uma maneira de viver muito mais positiva e equilibrada. E muito menos reclamona.
Porque nós acreditamos, mas, meu Deus, quando as coisas não são como nós queremos, aí é uma loucura. Não é só rio de lágrimas, não. É rio de inconformação, é rio de reclamação, né? Se é o espírita, diz, mas ontem eu tomei passe. Se é o católico, diz, mas eu vou à missa todo domingo. Se é o protestante, diz, meu Deus, mas eu me confidencio com o pastor, como é que ele não está colocando meu nome em algum lugar para as coisas boas acontecerem? Né? Se é o budista, meu Deus do céu, como? Por que tanta meditação? Se as vibrações positivas não me alcançam? A partir do momento que nós nos sentimos infelizes e vítimas, nós entramos num processo difícil. E nós estamos vivendo época em que, principalmente os mais jovens, não estão só desencorajados, mas também estão sem esperança nenhuma no futuro. E às vezes são tão jovens que eu fico me perguntando, meu Deus, mas a vida dessa pessoa nem começou. Como é que ela já está desse jeito? Quando vierem realmente as grandes dores, as grandes perdas, eu sempre ouvi isso dos espíritos. Na minha adolescência, os espíritos diziam mesmo, o doutor Bezerra de Menezes dizia que na comunhão, nas reuniões da mocidade, quando ele, através de Dona Irene, conversava conosco, meus filhos, não se queixem por coisas pequenas, porque a vida ainda vai chegar. Quantas coisas vão acontecer? E aí você se torna o mais infeliz de todos. Você foi esquecido por Deus, você fez tudo direito, mas Deus tirou você do caderno dele. E a gente aprende, no caso, com os espíritos amigos, aqueles que já foram homens na Terra, que quando Deus se lembra de nós, as dificuldades aparecem. Porque aí é a hora da nossa prova. Nós mesmos optamos por determinadas frustrações, por sonhos não realizados, por lutas, inclusive, de saúde, para aprender. No fundo, por mais que, digamos, e todo mundo, todas as religiões creem na alma imortal, que acreditamos, nós ainda achamos que devemos ser ou privilegiados, ou na hora da nossa dor, nós nos esquecemos de que tudo concorreu até aquele momento para você ter força de ultrapassar aquilo. Emmanuel dizia, através do Chico, que nenhuma prova vem na possibilidade da nossa desistência, do nosso fracasso. É sempre para que você vença. E há quem afirme, não, mas a prova foi demais para mim. Nunca é demais também. Porque nós temos aquele período de aprendizado que muitas vezes é dor porque nós não aprendemos através do amor. Então chega a hora de sofrer. Chega a hora de nos libertar das coisas que precisam sair de nós. É como se a dor e as dificuldades de várias fases da vida fossem lapidando a gente para aquela grande dor que vem mais na frente, a outra, e a gente vai melhorando, vai ficando mais, né? Exatamente. Evoluída, reforma íntima. Tem uma música da Simone que diz assim, você foi saindo de mim com um sorriso impune, como se toda a faca não tivesse dois gumes. E no final ela diz, você foi saindo de mim devagar e para sempre, de uma forma sincera, definitivamente. Você foi saindo de mim por todos os meus poros e ainda está saindo nas vezes em que eu choro. Essa música linda diz exatamente isso. Às vezes você chora porque você lembra de um troço que aconteceu há 20 anos atrás. A troco de quê? Porque a lembrança, claro que deve existir, é o nosso passado. Mas chorar, mas não se conformar, não aceitar, é mais do que se conformar. Não aceitar que aquilo passou, que aquilo foi lição, sabe? É impossível. Ou a gente aprende, ou nós vamos continuar tendo nossas lutas e não aprendendo. E aí outras lutas virão. E é isso que não pode acontecer. Não é mesmo, Leandro? Lutar pela paz interior, né? É verdade. Se a gente não lutar, quem lutará pela gente? Esse discernimento falta muito às pessoas, mesmo para os estudiosos do espiritismo. Quando surge a prova, meu Deus do céu, complica tudo, né? É um injustiçado, é um sofrido, o que adiantou me dedicar tanto, o que adiantou fazer tanto bem. Mas a partir do momento que você era um cara dedicado e fez o bem, você aprendeu muito para passar por provas. Deus dá a prova àquele que ele sabe que está preparado para vencê-la. E somos todos nós em determinado momento da nossa vida. Nós temos aqui uma seguidora, Leonore, parece que podia dizer o nome.
Olá a todos. Minha dúvida é, por que vemos pessoas do sexo masculino fazendo tantas crueldades? Alguns exemplos. Uma moça pede ajuda para trocar um pneu e o homem a mata e estupra. Outro homem se mata e mata o filho jogando o carro em frente a uma carreta porque não aceitava a separação. Outro caso, um rapaz de 21 anos matou o filho afogado em uma bacia para se vingar da mãe da criança. Entre outros tantos casos. Minha dúvida é, são espíritos menos evoluídos que encarnam em sexo masculino ou não tem nada a ver? São coisas muito graves, não é, Leandro? Bem graves, mas você generalizar e dizendo que por você ser do sexo masculino quer dizer que nasceu menos evoluído do que o sexo feminino? Não necessariamente. Não funciona assim. Como bem Maíse disse, a tarefa é dada para aquele que consegue carregar. Nosso pai não vai colocar na nossa mochila um peso que nós não temos como sair com ele do chão. Então, se a pessoa veio homem ou veio mulher, determinado pela evolução espiritual dela e pela missão que ela tem que passar, pela provação que ela escolheu para evoluir. Não necessariamente quer dizer que ela seja melhor ou pior que ninguém. Porque, na verdade, quando a gente pensa em evolução, a gente ainda tem o costume, de colocar a questão de ser melhor que o outro. Isso não quer dizer evolução. No meu entendimento, a evolução é ser mais feliz que o outro. Eu acho que quando a gente fala a palavra evolução, nós temos que começar um pouco a descaracterizar isso de ser melhor. Nós todos somos filhos de Deus, nós todos somos iguais perante ao nosso Pai. Ele nos ama da mesma forma. A grande questão é como eu sou feliz perante a minha existência, como eu sou feliz perante o que o meu Pai me dá, perante o que a vida me oferece. Isso é evolução. E não melhor, pior, mais forte. Todos esses que foram citados, que cometeram graves crimes, são espíritos muito sofredores. São espíritos que não entendem o que é ser feliz e que muitas vezes se acham no direito de, por uma loucura da vida ou por um rio de lágrimas que passa na vida, cometer um desatino desse. E aí mal eles sabem que eles agora vão ter um rio maior para poder navegar e para poder retornar. Sem falar que entra também a cultura machista que existe mesmo. O homem é que determina o destino da mulher que não quer mais estar do lado dele, do filho que ele vai atingir para atingir aquela mulher. Isso é muito grave, porque é da cultura do brasileiro, principalmente. Eu posso tudo, quando contrariado, eu tenho que cometer uma loucura para mostrar que eu sou homem. Portanto, é algo que a educação vai transformar. Quando as mulheres criarem os seus filhos e netos dentro da compreensão real do que é viver, do que é ser um homem na sua totalidade e não alguém do sexo masculino, e eu conheço um monte de gente que é do sexo masculino, mas não é um homem de verdade. É o pai que não assume o filho, que colocou no mundo um dia. É um monte de coisa, como casos como esse que você citou e que eu também acompanhei na grande imprensa. É inadmissível, porque nós mulheres temos, inclusive, uma questão, nós somos muito ligados à vida mesmo. Talvez porque a gente fique grávida, a gente fique 9 meses esperando que um filho nasça, sabe? Basta dizer que no mundo inteiro os homens se suicidam mais do que as mulheres. A mulher tem uma relação com a própria vida, ainda que de sofrimento, de luta, mas de esperança, de perseverança. O homem não. Se não é do jeito que ele quer, ele muitas vezes parte para a brutalidade. E isso não é coisa de homem, simplesmente. Embora os crimes cometidos por homens sejam muito maiores do que os crimes cometidos por mulher. Mas os espíritos sempre disseram que quando a mulher cai, ela cai muito mais do que o homem. Justamente porque ela é a senhora da vida. Justamente porque ela tem a tarefa de segurar a barra. E qual é a mulher que dentro de casa ou fora dela já não segurou a barra de um monte de homem? Mas sempre, claro, sem, vamos dizer assim, sem as pessoas dizerem, nossa, como aquela mulher segura a barra daqueles homens. Não, de jeito nenhum, né? Mas a gente sabe que é. A gente sabe que tem muito casamento que dura, às vezes, mais do que deveria, porque a mulher sempre tem a esperança, sempre insiste. Não, ele ainda é aquela pessoa que um dia eu conheci. E o cara dá 1000 demonstrações de que não é. Mas você permanece na esperança,
na esperança de dias melhores, de coisas mais felizes, sabe? Eu me lembrei de uma história que Valério contava no livro Bem-aventurados os Simples, na década de 60, de um homem que se considerava infelicíssimo porque ele só comia batata. E ele um dia ficou tão desesperado que ele fechou a casa que ele alugava e saiu pelo mundo, caminhando, tentando encontrar um destino melhor. Ele voltou 2 anos depois à mesma casa porque nada tinha dado certo para ele. E quando ele já pensava em tirar a própria vida, ao entrar na casa, ele escuta um choro. E quando ele foi olhar, o choro vinha debaixo da casa, como se fosse um pequeno porão. E quando ele olhou pela janelinha, havia ali um homem esquálido. E ele então perguntou por que o homem estava chorando. Ele disse, porque o moço que morava aí foi embora 2 anos. E eu me alimentava das cascas de batata que ele jogava fora. Valério conta essa história exatamente para nos fazer pensar. Às vezes nós choramos tanto por coisas que o outro daria tudo para ter. Vivemos situações aparentemente de conflito que as pessoas solitárias dariam tudo para ter. Porque elas estão absolutamente sós. Quando nós nos queixamos que o filho não nos entendeu, que o irmão é complicado, mas até relacionamentos demonstram muito bem quem nós fomos no passado e o que nós temos que corrigir agora. Então chorar não vai solucionar nada, embora seja tão confortável chorar. Por isso que quando Chico chorava, Emmanuel aparecia e dizia, já chorou? E ele, já sim senhor. Então agora enxugue as lágrimas, lave o rosto e vamos trabalhar. Ele não perguntava, meu filho, o que está se passando com você? Porque ele sabia muito bem tudo que se passava. Mas ele não dava corda. Então lá ia o Chico no banheiro, lavava o rosto e ia trabalhar. Eu sei que há momentos em que você se sente absolutamente solitário. Parece que nada no dia seguinte vai acontecer. Mas para isso existe a noite, quando nossa alma se libera do corpo físico e nós muitas vezes vamos em busca de ajuda. Quantas vezes nós já dormimos com um problemão e acordamos com o mesmo problemão, mas alguma coisa durante a noite nos fez ter uma esperança. Confortou, né? Exatamente. Durante a madrugada, meu Deus, você vai em busca dos seus interesses. Então, feliz de nós quando o nosso dia for equilibrado, para que as forças amigas possam nos apoiar e ao invés de dizer, chora tudo, dizer, meu filho, para de chorar. Vamos em busca da solução que só você pode alcançar. Temos uma amiga aqui, Maíse. Sou uma pessoa teoricamente feliz. Adorei o teoricamente. Mas sempre estou olhando o lado negativo das coisas. Acho que algo dará errado em toda situação. Isso é da minha alma ou é do meu psicológico? Sofro demais com essa conduta de vida. Como é que ela se considera feliz e age dessa forma, Leandro? Não tem jeito. Tem um palpite. E aí lembra muito a passagem de Jesus, né? Você olha o cisco no olho dos outros, mas não está olhando a trave. Eu acho que ela está começando a enxergar a trave, que é um impedimento que ela está tendo para a própria felicidade dela. Então, minha querida, já considere isso um avanço. Isso já é um enorme avanço. Porque a maioria das pessoas estão culpando o outro e não estão enxergando os erros. E aí estão esperando que os outros mudem para que ela seja feliz. E é um grande erro que a gente comete perante ser feliz. E ela já está nesse caminho de, opa, está em mim, eu acho que tem alguma coisa em mim, eu acho que eu estou vendo muita coisa difícil, eu estou pontuando muita coisa que não é legal. O que eu faço para não enxergar assim? Exatamente isso, pedir ajuda. Você está de parabéns. Você já pediu ajuda aqui para a gente falar um pouquinho. Continue pedindo ajuda. Essa ajuda pode vir através de um livro, pode vir através de um psicólogo, pode vir através de um familiar, de um exemplo que você tem, alguém que já passou por dificuldade e hoje é uma pessoa diferente, vê a vida positiva. Você pode ter uma conversa amiga com ela. Você já deu o primeiro passo de, opa, essa trave está em mim, esse impedimento existe em mim. O que eu faço? Às vezes a gente não sabe o que fazer mesmo. Na verdade, na maioria das vezes, a gente não tem a solução interna de imediato. Porque se a gente tivesse, a gente já teria essa evolução, esse caminho da felicidade. Como a gente não tem, o segredo é pedir ajuda. Pode ser um bom livro, pode ser uma boa palestra, as palestras da Maíse que nos iluminam sempre. Imagina. Então, é esse caminho. Você está parabéns mesmo. É esse entendimento. É difícil a gente fazer isso. É muito difícil a gente assumir que
eu acho que essa trave está em mim, hein? Eu acho que esse erro não está no outro, eu acho que sou eu que estou sempre cometendo, porque não é possível. Eu saio daqui e vou ali, é o mesmo erro. Eu saio daqui e estou lá e acontece de novo, eu fico triste com aquilo, triste com aquilo. Não está mudando, então não é a pessoa, não é o ambiente, não, é eu achando que é a minha trave, não é o cisco no olho dos outros, não. Como Jesus falava. Né? Pare de se preocupar com o erro e o problema dos outros. Se preocupe com a sua forma de ver sua vida. Ali está o caminho para você ser feliz. Então, eu gostei bastante dela já pedir essa ajuda. É verdade. Pensar nesse jeito. Sem falar que, meu Deus do céu, dependendo da idade que você tiver, corra. Porque, sabe, tem tanta coisa maravilhosa que você ainda pode viver, ao invés de ficar pensando no que você não viveu. Então, se você tem uma vida relativamente feliz, minha amiga, você já é uma raridade nos dias que correm na Terra. Aproveite. Aproveite e torne outros felizes. Às vezes, quem nunca teve a mínima possibilidade de pensar em felicidade. E você vai viver a maior de todas, que é sentir que ajudou de verdade. Canso de ver pessoas que dizem, eu sou depressiva. Mas pode ter certeza, a maioria... Tem gente que precisa mesmo de ajuda, tem problemas reais, psíquicos, mas tem gente que tem tempo demais. Livre. Quando você propõe algum trabalho, não é bem isso que eu estava pensando. Quando a pessoa me diz, não é bem isso que eu estava pensando, eu dou tchau. Porque, no fundo, por mais dramática que seja a vida dela, ela não quer o essencial. Quer sair de onde dela está, reclamar menos. Então, já que você tem uma vida relativamente feliz, aproveite. Aproveite e torne-a ainda mais feliz, levando seu coração às outras pessoas que precisam tanto. Tem pessoas que veem tanto o lado negativo, cultuam tanto o pessimismo, que tudo dá errado. As coisas eram para dar até certo. Mas a sua energia, não, aí já... É assim. Uma mensagem do YouTube. Oi, povo lindo. É verdade que os poetas sofrem mais que as outras pessoas, principalmente no amor? Meu Deus, eu nasci poeta e tudo pra mim é um drama. O que faço, Maíse? Essa é pra Maíse mesmo. Eu sou poeta também. Meu amigo, vou te dizer com sinceridade, você nasceu poeta? Então você não tem nada a ver com drama, não. O poeta é aquele que fala da beleza, embora os poetas ao longo dos tempos se justificassem, até alguns tirando a própria vida, porque era romântico se apaixonar e não ser correspondido. Então é complicado, porque as pessoas sensíveis acabam comprando essa ideia de que por você ter uma acessibilidade maior para a poesia, para a música, não importa o que seja, você vai ser infeliz, dramaticamente falando, e não vai ter oportunidade de construir poemas que falem de coisas boas. É muito importante que... Eu lembrei de Castro Alves. Castro Alves sempre falando da beleza do amor que ele sentia, né? Falando do Brasil, que sempre foi a paixão, a loucura dele. Mas, quando ele escreveu através de Chico Xavier há muitos anos, ele falando sobre o Brasil... E hoje nós vivemos situação tão difícil no nosso país, de muito desemprego, de muito pessimismo. Ele começa dizendo, Brasil, o mundo a escutar-te, pergunta hoje o que é? Terra da minha vida, responde as nações de pé. E a poesia é lindíssima, é extensa, eu vou ver se eu encontro, porque ela é muito antiga. E no final, quando ele fala das lutas que viriam, das dificuldades tremendas, ele diz, e a humanidade que chora... dizendo, Senhor, e agora? O Cristo aponta o Brasil. E ele, com certeza, no mundo espiritual, encontrou um amor maior do que a poesia por uma mulher, pela própria terra onde ele tinha nascido. E ele foi uma pessoa que morreu jovem e teve muitas dificuldades, mas principalmente pelo país. Ele transformou, espiritualmente falando, isso numa tarefa, mesmo depois de ter morrido para a terra. Então, poeta é aquele que não deixa de ser poeta nunca. Mas ele, hoje, se for inteligente, será um poeta que buscará a beleza dentro do próprio coração, a beleza na sua vida, para que coisas maravilhosas aconteçam. Antigamente, o poeta adorava escrever para quem vivia um rio de lágrimas.
Agora talvez seja a hora dos poetas ensinarem aos outros a beleza que existe, mas por si mesmos também buscarem novos dias. Dias não mais de lágrimas e de desesperança, mas de construção para um futuro que nos unirá a todos, poetas ou não. Menos drama, e eu tenho certeza que a sua poesia será aquilo de bem que você fizer todos os dias. Sem esquecer, né, aquele velho poema, acho que é do Vinícius, que o poeta é um fingidor, finge tão completamente que chega a fingir que é dor, a dor que deveras sente. É porque nós poetas gostamos tanto de uma dor, de um drama, porque às vezes a gente tá lá no meio de... Tô cansada, vou sofrer. Não era dor. É que você gosta disso para lhe inspirar e fazer do ambiente, textos. Exatamente. A chuva deixa você mais assim, aquela coisa bucólica. No final, nem... Os espíritos citam Chopin, que teve tuberculose e achou romântico morrer de tuberculose. Só que do outro lado da vida ele foi considerado um suicida. E aí ele viu a consequência do romantismo dele. Foi um gênio. Eu, se fosse os espíritos, nem tocava nesse assunto. Mas quando ele chegou do lado de lá, ele percebeu que, consumido pela tuberculose, através dos sentimentos que ele achava que devia ter, ele acabou chegando na verdadeira vida com dificuldades. Tanto que Chico dizia que ele, Chopin, planejava o seu retorno à Terra no 3º milênio, mas tinha pedido no mundo espiritual para ser médico e ficar longe da música, que foi sempre a paixão de sua alma. De propósito, aprendendo o corpo humano, aprendendo todas as doenças do corpo humano, poder valorizar o corpo que, como Chopin, ele não valorizou. E olha que deixou essa obra magnífica, que é um marco em todas as épocas da humanidade. Mas passou por isso. E o Chico contou que ele voltaria para o 3º milênio, mas dessa vez na medicina. Vamos escolher o tema do próximo? Claro. Sistema nervoso alterado, vida em desalinho. Isso é uma frase da Joana de Ângeles. Navegar é preciso e evolução em família. Vamos ficar com o sistema nervoso alterado? Vida em desalinho, que tem tudo a ver, né, hoje em dia. É verdade. Então, minha gente, acalme os nervos, dê um like, compartilhe, porque na hora que você compartilha, o YouTube faz com que o vídeo chegue a mais pessoas. Só uma dica. E deixe seus comentários, mande e-mail pra gente, maise.radio@gmail.com. E na próxima semana a gente vai ver que o sistema nervoso alterado desalinha a sua vida. Não sei como, mas a gente vai discutir sobre isso. Até a próxima, um grande beijo.